Na aula anterior, a gente viu que o for a gente pode executar indefinidas vezes algo até que aquela condição de parada seja alcançada. Nesse caso, a gente utilizou aqui o console puramente para que a gente pudesse simplesmente exibir a informação do índice que a gente estivesse utilizando, tá? Mas vamos dar agora uma função melhor para o for e até explicar para você como que ele é utilizado na prática. O for ele é utilizado sempre quando a gente precisa percorrer uma lista, beleza? Normalmente um array. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um array com nomes, em que eu coloquei 3 nomes aqui, beleza? Eu faço ir na condição inicial de 0 até que ele chegue na condição inicial de menor que 3, ou seja, 2, ok? E daí eu posso colocar aqui a condição de incremento e aqui simplesmente exibir o conteúdo do nosso array, tá? Então, quando nós fazemos isso, ele fica desse jeito, mostrando Felipe, Maria e Paulo. Como a gente sabe que o nosso array ele tem 3 posições, eu vou do 0, acessando sempre o primeiro índice do array, lembrando que o primeiro índice do array começa com 0, beleza? Indo para 1 e indo para 2, portanto ele fica dessa forma, ok? Mas e se a gente tiver aqui, por exemplo, mais um nome? Marcelo. Ok? Como que isso ficaria? Veja que ele ainda continua colocando só os 3 primeiros, porque a nossa condição de parada é sempre em função do número fixo. Para que a gente possa tornar isso mais dinâmico, eu vou colocar aqui, ó, nomes.length. Ou seja, length é uma propriedade do array que sempre retorna a quantidade de elementos que aquele array possui. Nesse caso aqui, 4 elementos, indo do índice 0 até o índice 3, beleza? E ele passa aqui a mostrar o Marcelo. Só que existe ainda uma forma bem mais, podemos dizer assim, enxuta de escrever aqui esse for, sem a gente precisar ficar calculando quantos elementos nós temos dentro do nosso for, sem precisar ficar declarando essas variáveis, porque convenhamos, nós só estamos interessados nisso aqui. E para poder fazer isso, o pessoal do JavaScript elaborou um for que seria o for of. Beleza? A gente executa dessa forma. For, beleza? E aqui a gente executa. Aqui a gente declara, nessa primeira parte, uma variável que vai representar o conteúdo do nosso elemento em questão, que seria o elemento selecionado. Aqui eu vou colocar aqui, ó, nome, e aqui você pode declarar a variável que você quiser, tá? Normalmente uma constante, porque ela não vai mudar ao longo do programa. Então eu posso colocar aqui, ó, const nome of nomes, beleza? Então, o próprio for vai entender o seguinte, eu vou criar uma variável interna de índice, eu vou percorrer até a quantidade total desses índices e eu vou retornar para esse cara aqui, ó, para essa variável, o índice corrente. Portanto, o nosso for of ficaria dessa forma, ó. Eu poderia substituir esse nomes índice i, até porque eu não tenho índice, simplesmente para isso, tornando o nosso for muito mais enxuto. E claro, ele vai trazer aqui o mesmo resultado, beleza? Ah, mas quando que eu utilizo for com i, com índice, calculando, ou uso dessa forma? Eu costumo fazer o seguinte, pensar da seguinte forma, eu só uso esse for quando eu preciso dessa variável i aqui, por algum algoritmo que eu esteja fazendo, tá? Quando eu preciso desse índice, quando eu preciso deste número. Ah, mas aqui você precisa. Preciso, mas eu só estou interessado no conteúdo do array, entende? Nesse conteúdo aqui, não estou interessado se o índice é 0, se o índice é 3, eu só quero o nome. Então, nesse caso aqui, o for of é muito mais interessante, porque ele percorre automaticamente uma lista retornando para a gente o elemento corrente dentro dessa variável.